Condições históricas para o surgimento da filosofia. Professor Gil, do primeiro ano A, B, C e D. Condições históricas para o surgimento da filosofia. O que tornou possível o surgimento da filosofia aos arredores da Grécia no final do século VII e no início do século VI a.C.? Quais as condições materiais, isto é, econômicas, sociais, políticas e históricas que permitiram o surgimento da filosofia? Podemos apontar como principais condições históricas as viagens marítimas, que permitiram aos povos descobrir que os locais que os mitos diziam habitados por deuses, titãs e heróis eram, na verdade, habitados por outros seres humanos, o que as regiões dos mares que os mitos diziam habitadas por monstros e seres fabulosos não possuía nem monstros nem seres fabulosos. As viagens produziram o desencantamento ou desmistificação do mundo, que passou assim a exigir uma explicação sobre a origem e a explicação que o mito já não podia oferecer. A invenção do calendário, o que é uma forma de calcular o tempo segundo as estações do ano, as horas do dia, os fatos importantes que se repetem, revelando com isso uma capacidade de abstração nova, ou uma percepção do tempo como algo natural e não como um poder divino e compreensível. A invenção da moeda. Com a invenção da moeda, que permite uma forma de troca que não se realiza através das coisas concretas ou dos objetos concretos, trocados por semelhança, mas uma troca abstrata, uma troca feita pelo cálculo do valor semelhante das coisas diferentes, revelando, portanto, uma nova capacidade de abstração e de generalização. O surgimento da vida urbana. Com o predomínio do comércio e do artesanato, dando desenvolvimento a técnicas de fabricação e de troca, e diminuindo o prestígio das famílias, da aristocracia proprietária de terras, por quem é para quem os mitos foram criados, além disso o surgimento de uma classe de comerciantes ricos que precisavam encontrar pontos de poder e de prestígio para suplantar o velho poderio da aristocracia de terras e de sangue, as linhagens constituídas pelas famílias, fez com que se procurassem o prestígio pelo patrocínio e estímulo às artes, às técnicas e aos conhecimentos, favorecendo um ambiente onde a filosofia poderia surgir. A invenção da política, que introduz três aspectos novos e decisivos para o conhecimento da filosofia. O primeiro, a ideia da lei como expressão da vontade de uma coletividade humana que decide por si mesma o que é melhor para si e como ela defina suas relações internas, aspectos legislados e regulados da cidade, que servirá de modelo para a filosofia propor aspectos legislados, regulado e ordenado do mundo como um mundo racional. Segundo, o surgimento de um espaço público que faz aparecer um novo tipo de palavra ou de discurso diferente daquele que era proferido pelo mito. Neste, o poeta vidente que recebia das deusas ligadas à memória, a deusa Menomisnei, mãe das musas que guiavam a poeta, uma iluminação misteriosa ou uma revelação sobrenatural dizia aos homens quais eram as decisões dos deuses a que eles deveriam obedecer.
Agora, com isto, a cidade política surge a palavra como direito de cada cidadão de emitir um público em sua opinião, discuti-la como os outros, persuadi-los a tomar uma decisão proposta por ele, de tal modo que surge o discurso político como a palavra humana compartilhada como diálogo, discussão e deliberação humana, isto é, como decisão racional e exposição dos motivos ou das razões para fazer ou nada fazer alguma coisa. A política valorizando o humano, o pensamento, a discussão, a persuasão e a decisão racional. Valorizou o pensamento racional e criou condições para que surgissem o discurso ou a palavra filosófica. Terceira, a política estimula um pensamento e um discurso que não procuraram ser formulados, por ser feitas por seitas secretas dos iniciados em mistérios sagrados, mas que procuraram, ao contrário, ser públicos, ensinados, transmitidos, comunicados e discutidos. A ideia de um pensamento que todos podem comunicar e transmitir o fundamental para a filosofia.